Eu gostaria de começar o dia de hoje transmitindo para vocês o que me veio na mente. Hoje de manhã eu ouvi um determinado canal, antes de eu me levantar inclusive, estava ouvindo o jornal, aproveitei e ouvi algo que eu não quero falar ainda, e meditei bastante. E me veio assim no coração um desejo de mandar um conselho para todos vocês que estão aí dentro da congregação. Eu já estive aí dentro por 40 anos. Eu percebi aqui de fora que uma prática comum mantém-se nos cultos, levando o povo à certeza de que tudo que ali se fala é uma mensagem para trazer segurança, para que o povo não se desvirtue, para que o povo não perca o amor, para que o povo fique unido, para que o povo tenha cuidado com o pecado. Eu não sou contra nada disso, mas eu tenho percebido que no meio de muitas verdades que é dita na congregação, nos conselhos, nos ensinamentos, na pregação da palavra, tem muitas verdades que são ditas, sim. O problema é que tem algumas afirmações equivocadas no meio dessas verdades, que são justamente o ponto-chave do desequilíbrio e da desordem emocional, desordem da vida. Alguns pontos que é falado, sabe, assim, genericamente, alguns pontos verdadeiros e assim, muito sutilmente, nos pontos mais cruciais da vida, é jogado uma mensagem de terror, uma mensagem de medo, uma mensagem de insegurança quanto ao amor de Deus. Então, na hora que as pessoas falam de doutrina, abre aspas, pode, não pode, é pecado, não é pecado, leva ao inferno, leva ao céu, fecha aspas. Nessa hora, sempre se coloca o medo acima da confiança no amor de Deus. Como diz o apóstolo João, na epístola de João, que andou com Jesus, o amor lança fora o medo, porque o medo traz consigo a pena, e aquele que sente medo não ama verdadeiramente. Tenhamos, pois, confiança no amor de Deus. Horas, nós temos que escolher entre ter confiança no amor de Deus e ter medo na pena e na condenação da doutrina. Horas, como fazer isso? Como manter o equilíbrio, a paz no coração e vencer o sentimento de culpa, o medo, a dúvida, a insegurança, o mal-estar e a depressão. Que alguns conselhos nas entrelinhas
das verdades é jogado nas pessoas. Como fazer? Se pautar na razão, privilegiar o culto racional ao invés do devaneio e da histeria emocional. A emoção é algo que nos faz agir por impulso, pensando exclusivamente no bem-estar, na alegria momentânea. Esta mesma emoção nos faz chorar, sorrir. É um sentimento que aflora sem que sejamos racionais. Por outro lado, temos a razão. Agir com a razão é pensar no amanhã e nas consequências de uma decisão. Antes de você dar o teu amém lá no culto, antes de você gritar, de você chorar e se deixar levar pela emoção, você precisa agir com a razão. O amor de Deus, ele não está na emoção. O amor de Deus está na razão. Porque aquele que tem razão, ele medita e reflete no amor de Deus, no amor de Jesus. Mas a emoção, ela tem dois caminhos. Ela nos leva para um estado de bem-estar momentâneo e nos tira da normalidade e nos leva para um mundo paranormal, um mundo fora da realidade, um mundo onde nós queremos sentir alegria e acreditar no que nós queremos. Aquilo que a gente pensa e foi doutrinado a acreditar nos causa um bem-estar. E qualquer tentativa de reflexão, qualquer tentativa de pensamento mais racional é banido. Prevalece a emoção, a suposta alegria, a suposta visitação de Deus, do Espírito e o abandono da razão. Lembre-se do conselho que eu vou dar para vocês que estão aí dentro da congregação. Ouçam a voz de quem já passou 40 anos de grande tribulação aí dentro. Ouça esse conselho que eu vou dar para você como um escudo e uma arma, uma muleta para quem está manquejando. Um escudo da fé. O amor de Deus está na razão. O amor de Deus não está na emoção. Quando você estiver dentro de um culto, mantenha o seu estado mental alerta e lembre-se do que eu vou te falar agora. O culto da congregação, ele é 99% emoção. Perceba a voz do ancião, como ela muda, conforme a voz hipnótica do ancião muda, a velocidade, o timbre. Percebe quando ele está falando uma lista de ensinamentos, a voz dele muda. É uma voz que ele não usaria aqui fora no mundo normal, onde ele vai no mercado. Aquele homem que está lá no púlpito, você tem que ter muito cuidado, porque presume-se ser homem de Deus. Mas o homem de Deus não muda a voz quando fala. Quando ele transmite uma mensagem de Deus, ele não fala que foi Deus. Ele deixa o povo julgar o que ele fala. Ele não se auto-intitula servo de Deus. Ele não coloca o nome dele no relatório. Ele não usa carteirinha sobre pessoas que não têm nome no relatório nem carteirinha. O homem de Deus nunca vai ser maior do que o povo. O homem de Deus verdadeiro ele é sempre menos, porque ele serve e aquele que é servido é maior. Todo o poder tem que ser para o maior e na obra de Deus, na obra de Jesus, não da acessibilidade de Jesus. O maior é o povo e aqueles que servem são menor. Jesus falou, aquele que quer ser grande no reino de Deus, seja o menor, seja aquele que serve. Jesus lavou os pés dos discípulos e disse, se eu não lavar os vossos pés, não tendes partes comigo no reino dos céus. Por quê? Pela graça de Deus, o que funciona é que os líderes sirvam o povo. Na congregação, o povo tem que servir os líderes. Então você que está indo nos cultos, pensa no que eu vou te falar agora. Por que será que o líder, o pregador, o atendente de culto, ele precisa gritar para pregar? Precisa falar mais rápido, mais devagar. Precisa gesticular. Precisa mudar a voz como se fosse um anjo falando. Por que ele não conversa com as pessoas em estado de serenidade e razão plena? É porque eles querem que vocês sintam a presença de Deus. Eles não querem que você medite no amor de Deus. No sentimento, ele grita que vocês são especial, você sente aquilo, mas depois quando você vai raciocinar,
você sabe que na realidade não tem ninguém especial para Deus, todos somos iguais. O amor, a misericórdia de Deus não está no choro, naquela choradeira, naquela glorificação, naquela gritaria, naquela repetição de palavras repetitivas. O amor de Deus está na razão, no silêncio, no espírito quieto, manso, que é precioso aos olhos de Deus. Tudo que envolve emoção no culto precisa ser retirado do seu coração. Quando você for falar sobre Deus, só aceite falar se for para conversar, meditar, analisar, refletir cada palavra que é falada. Não se deixe levar pela emoção dos cultos. Use a razão, porque Deus te deu a razão para você pensar, para você ponderar, para você criticar, para você avalizar, para você meditar, raciocinar, comparar o que Jesus fala, comparar o que outros personagens bíblicos falam. É na razão que está o crescimento do Espírito, não é na emoção. O culto da congregação é um culto de emoção, porque na emoção eles levam as pessoas a terem um pico de alegria no culto e as pessoas depois saem vazias e caem na depressão, que elas voltam para a realidade depois do culto. Que na realidade não tem nada daquelas emoções. Aquelas emoções é só dentro do templo. A razão não. A razão te acompanha onde quer que você vá. Jesus Cristo está na razão. Aonde você vai, Ele está com você. Lá na emoção, eles gritam e falam, não abandone essa graça, quer dizer, não abandone a congregação. Você se emociona porque você vai no ritmo da emoção e da frequência do pregador. Então ele se auto-emociona para sugerir que você também tem que se emocionar. E na emoção não tem razão. A razão ela tem que ser a sangue frio, meditado, debatido, onde todos falam. Onde um só fala e todo mundo sente, não é culto racional. Confie no amor de Jesus. Lembre-se que todas as ameaças indiretas vindas do púlpito e sugestões, poder de sugestão, estão baseadas na emoção. Profecias estão na emoção. Se você usar a razão, não tem profecia nenhuma. A profecia é Jesus Cristo. É o que Jesus falou. É profecia para o reino dos céus, não para comprar carro, arrumar emprego. Que entrou triste vai sair. Se vocês estivessem na razão, vocês não entrariam tristes na igreja, sairiam alegres. Porque depois no próximo culto vão voltar tristes de novo. Na razão, você não sente sede toda noite que tem culto. Você bebe a palavra de Jesus, que é água viva, e nunca mais tem sede. O amor de Cristo, a salvação está na razão, na reflexão, na meditação. E não nos picos de emoção, de 1h30 de emoção, onde você se fecha numa caixa cinza e recebe bombardeios emocionais, melodias, hinos, para te emocionar. Aquela melodia é para te emocionar. E lembre-se que no final, no fechamento da conta, bilhões vão para os caixas da igreja e bilhões saem do bolso dos pobres.